Na Band News FM, eleições 2020. São 5h25. Como prometido, vamos encerrar hoje o nosso ciclo de sabatina com os candidatos que não puderam participar do debate na tela da Band. O nosso convidado hoje é o Ciro Garcia, presidente do Diretório Municipal do PSTU no Rio de Janeiro, mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Tem uma longa trajetória na militância, é militante social. Desde 1974 tem história na política nacional e hoje é o nosso sabatinado aqui. Candidato, boa tarde ao senhor. Obrigado por ter vindo aqui à Band News FM. Boa tarde, eu que agradeço, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Candidato, o senhor tem 8 minutos nessa sabatina, começando o nosso cronômetro, e vamos iniciar com a pergunta que foi feita no debate, a primeira. O que os cariocas devem votar no senhor para ser candidato, para ser prefeito do Rio de Janeiro? Bom, na verdade, nessa eleição nós temos 14 candidatos a prefeito no Rio de Janeiro, mas existem apenas 2 projetos sendo apresentados para os moradores, para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. 13 candidaturas defendem um projeto, que é de gestão do capitalismo, que vai desde a proposta do capitalismo ultraliberal, de Crivella, Luiz Lima, que o Eduardo Paes também quer navegar, e vem com suas moderações, chegando ao PT, que governou o país durante muito tempo, numa proposta de conciliação de classes, governando com os empresários, fazendo aliança com os empresários e governando com e para os empresários, chega até o PSOL com sua postura de gestão responsável do capitalismo. Nós estamos colocando um projeto distinto de todos esses, que é de ruptura com o capital. E quando a gente fala em ruptura com o capital, nós estamos dizendo que estamos apresentando uma alternativa socialista para os trabalhadores e trabalhadoras do Rio de Janeiro. Nós queremos que os ricos paguem pela crise. E a nossa proposta começa por todas as propostas que eu vou defender aqui. Nós temos que dizer de onde que vai sair o recurso. E a nossa proposta é suspensão do pagamento da dívida pública, que só engorda cofres de banqueiros e dos grandes fornecedores da prefeitura, fim das isenções fiscais aos grandes empresários, IPTU progressivo, nas áreas nobres da cidade. Nós vamos cobrar IPTUs mais altos para que aqueles bairros que são habitados pelos trabalhadores de baixa renda possam ser isentados. Então, esse conjunto de medidas faz com que essa crise que nós estamos vivendo, que não foi criada pela classe trabalhadora, faça com que a burguesia que a criou, os grandes empresários, que paguem por essa crise. Inclusive, isso aí vai pelas propostas que nós defendemos, como, por exemplo, a questão da estatização do transporte rodoviário aqui, sem nenhum tipo de indenização para a FETransport, que já roubou demais os usuários dessa cidade, legalmente ou através dos esquemas de corrupção. A questão na saúde, por exemplo, de ruptura com todos os contratos de OS, porque nada mais é do que transferência de verbas públicas para a iniciativa privada, e é um centro de corrupção. Então, a saúde pública ela tem que ser efetivamente estatizada, e nossa proposta, inclusive, avança no sentido de estatizar os hospitais da rede privada, porque é um absurdo que no meio da pandemia, nós estamos em meio à pandemia, pessoas humildes e pobres morram por falta de vagas de leito em UTI e sobrem vagas de leito em UTI nos hospitais privados. Então, eles têm que ser estatizados. A saúde pública tem que ser 100% pública e é serviço do conjunto dos trabalhadores. Então, esse conjunto de propostas mostra categoricamente que o nosso projeto tem um objetivo: fazer com que os ricos paguem pela crise e apresentar um projeto de uma alternativa socialista de fato para os trabalhadores e trabalhadoras do Rio de Janeiro. O senhor comentou alguns aspectos, durante essa sua fala inicial, em relação a transporte, em relação à moradia, à habitação e também à saúde. Queria começar com a questão do transporte, estadualizar as empresas de ônibus, trazer para a prefeitura essa questão. Como é que ficaria as passagens, a utilização do transporte pelo Carioca? No caso, municipalizar, Municipalizar isso. Trazer para o Estado. Falando aqui, isso. Não, mas a sua pergunta ela tem coerência, porque grande parte do transporte é gestão do governo estadual.
E é claro que, além da municipalização do transporte rodoviário, que é responsabilidade da Prefeitura, e aonde nós vamos estabelecer uma tarifa subsidiada, uma tarifa social, tá certo? Porque um dos grandes problemas é esse, inclusive os trabalhadores que moram mais distantes são os que mais são penalizados em relação ao orçamento por conta das passagens caras que pagam. Então, nós, além de municipalizarmos o transporte rodoviário, né, sem indenização, como já falei, para a FETranspor, mudar o modal na cidade de rodoviário para ferroviário, né? Porque você estabelecer, por exemplo, ao invés de BRTs, VLTs, é um transporte muito mais eficiente, muito mais não é poluente e muito mais menos oneroso, né? E desde a Prefeitura fazer campanhas junto à população, apoiado em conselhos populares, né, formados a partir de locais de trabalho, locais de moradia, locais de estudo, né, nos apoiando na mobilização dos trabalhadores em sua organização em conselhos populares, pressionar pela reestatização do metrô, da supervia e das barcas. A melhor demonstração de que há uma falácia, essa argumentação de que a iniciativa privada é mais eficiente que o estatal, é você comparar o metrô do Rio de Janeiro, que é privado, com o metrô de São Paulo, que é estatal, né? Lá em São Paulo tem um metrô que funciona. Aqui o metrô é uma brincadeira, é uma lata de sardinha e que é como se quase que fosse duas linhas quase que paralelas. Então isso é um absurdo para uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Então todas essas questões passam pela proposta de municipalização e aquelas que não são de âmbito da Prefeitura, como eu falei, fazer da Prefeitura um local de impulsionamento pela reestatização desse transporte de massa. O BRT, então, o senhor iria encerrar a operação de hoje ou iria manter a operação de hoje e criar novas linhas? Não, seria muito mais eficaz você aproveitar os traçados e colocar VLT. É um transporte mais efetivo do ponto de vista da quantidade de pessoas que você carrega, é menos poluente e muito menos oneroso. Então, essa coisa do modal rodoviário é uma imposição, né, da burguesia automotiva, da burguesia do óleo diesel, e que nós temos que romper, ainda mais numa cidade das dimensões do Rio de Janeiro. Como municipalizar hospitais privados com um caixa da Prefeitura que atualmente está complicado para administrar hospitais públicos municipais e teria mais hospitais? Como é que é feita essa equação? Não, então, isso aí tem a ver com a questão que eu coloquei anteriormente dos recursos. O grande problema é que o caixa da Prefeitura está tudo ele voltado para o pagamento da dívida pública. Eles querem, por exemplo, dizer que um dos principais responsáveis pelo rombo da Prefeitura é o pagamento de salário dos funcionários municipais. Isso é um absurdo, muito pelo contrário, né? O que existe hoje é uma dívida absurda, né? Uma dívida pública absurda que, como eu já coloquei anteriormente, engorda banqueiros e grandes fornecedores à Prefeitura. Nós temos que suspender o pagamento. Suspendendo esse pagamento, começa a ter dinheiro em caixa. Além disso, a questão do IPTU progressivo que eu já me referi, fim de isenções fiscais, tá, às grandes empresas e uma utilização correta da própria verba que vai entrar do royalty, do petróleo, né? Coisas que, por exemplo, todas essas questões permitem que você possa angariar os recursos necessários, não só para revitalizar a saúde, né, construção de hospitais onde se fizerem necessário, a revitalização, por exemplo, do Hospital Paulino Werneck na Ilha do Governador, que é uma luta dos moradores de lá da ilha, demandas, né, de uma série de lugares que precisam, inclusive, de construção de hospitais, e para isso a gente tem que adotar um plano de obras públicas. Nós estamos vivendo em meio à pandemia, num desemprego imenso aqui no nosso país, e no Rio de Janeiro em particular muito grande. Então, nós temos que adotar um plano de obras públicas onde a gente faça as obras realmente necessárias, como saneamento básico, moradias populares, questão que eu falei de reequipamento da saúde, na educação também, entendeu? E você, inclusive, está revitalizando a economia com essa questão. Eu gostaria de agradecer, chegamos aos 8 minutos e 23 segundos agora, passa rápido, candidato. Gostaria de agradecer ao senhor por ter vindo aqui na Band News FM, esclarecer um pouco do seu plano de campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro e desejar boa sorte nessa corrida eleitoral. Bom, eu aqui agradeço e queria reiterar aí aos trabalhadores e trabalhadoras do Rio de Janeiro que todos os prefeitos até aqui governaram o Rio de Janeiro para os ricos e poderosos. Nós queremos governar o Rio de Janeiro para aqueles que constroem a riqueza do Rio de Janeiro. Fazer essa cidade maravilhosa para os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente aqueles mais humildes que moram nas favelas, nas periferias, e por isso estamos apresentando uma alternativa socialista nesse processo eleitoral.
Obrigado, candidato Ciro Garcia, do PSTU. Agora são 5 horas e 35 minutos, voltamos já já.